Olá meu povo, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Tateu Andira, estamos aqui para conversar sobre o Candomblé. E no vídeo de hoje eu gostaria muito de falar sobre as descendências de Casa de Santo, sobre a herança, sobre a continuidade de uma Casa de Santo. Vamos ao vídeo? Tem se observado que há mais ou menos 30 anos para cá, se proliferaram muitas casas de candomblé. Antigamente as casas eram em menor quantidade, em bairros afastados, e hoje em dia se vê muita casa de candomblé. Muita casa. Às vezes uma rua tem 2, 3 casas de candomblé. Existe muito cargo sendo dado sem a pessoa ter direito. Existe muita gente abrindo casa por vaidade, sem condições nenhuma de abrir. E uma casa de candomblé, ela teria que ser, mal comparando, ou bem comparando, igual uma igreja, eterna. Não digo eterna, a gente não sabe quanto tempo leva a eternidade, mas tinha que ser uma coisa bem extensiva, de família, uma para a outra. Uma casa de santo não pode ser aberta para ser fechada quando o seu dirigente morre. Ela tem que dar continuidade com o seu herdeiro, e desse herdeiro dar continuidade a outro herdeiro, e a outro herdeiro, e a outro herdeiro. Existem aí casas de candomblé, tipo a Casa Branca do Engenho Velho, foi fundada em 1830, e hoje, em 2022, 192 anos depois de sua fundação, a casa continua em pé. E assim seguirá. E assim seguirá. E não é só ela. Todas as casas que foram fundadas por gente que tinha a sua responsabilidade. Todas elas, isso é de todos as nedanjas e os axés, estou falando, como Tumbajuçara, Bate-Folha, Beru, Casa Branca, Engenho Velho, Opoafonjá e todas as outras casas que tem que se perpetuar. Como disse anteriormente, existe muita gente. Pai Bira Dogodô é uma pessoa que fala muito bem sobre esse assunto e dá o exemplo. Meu filho, se uma casa tiver 200 filhos, você acha que todos eles têm direito a receber sua cuia, seu decasso, um tanda? Não pode ter 200 chefes numa tribo. Existem as pessoas escolhidas, aquelas determinadas, que têm seus direitos de abrir sua casa, seus filhos, e dar seguimento espiritual e religioso à casa da onde também ele se iniciou. As pessoas abrem uma casa de santo apensada àquela casa que ele foi iniciado, aquela casa que ele recebeu o direito, por isso ele recebe o direito de ser descendente daquela matriz ou daquela casa que ele se iniciou. Isso tem que ser uma coisa natural, não do jeito que está acontecendo. Tem muita gente abrindo casa por vaidade. Eu conheço exemplos de gente que abre casa porque quer abrir. Vou abrir só um canto aqui para louvar meu santo, fundamentaliza uma casa, essa casa é aberta, se toca, mas quando a pessoa falece, não deixa ninguém, nenhum herdeiro. Aí como é que você faz? Vamos ter que desplantar a casa, desfazer todo o fundamento e acabar aquela tradição religiosa. Isso para a religião é uma lástima, é uma perda inestimável quando uma casa se fecha e não tem um herdeiro. Eu acho que as pessoas tinham que ter noção disso. Eu vou abrir uma casa de santo, mas eu já tenho que pensar naquele que vai vir depois de mim. Essas coisas têm que ser pensadas. Essas coisas não podem ser deixadas de lado e só pensar quando a pessoa morre. Existem casas de santo que, quando são abertas, o pai de santo ou a mãe de santo que tem aquele destino no sangue, na veia, e ele tem aquele destino de ser um grande pai de santo ou uma grande mãe de santo, uma orientadora espiritual, e ela agrega em sua casa e ao seu redor pessoas. São iniciadas pessoas, são atendidas pessoas, e certamente aquele axé, que é um axé rico em prosperidade, eu digo prosperidade religiosa,
né? Não digo prosperidade de dinheiro, lógico que isso está junto, as coisas andam junto, que uma casa de santo não tem que se sustentar. Mas eu digo uma casa que tem raiz, que tem fundamentação, que tem axé, que tem ungunzo, ela tem que deixar isso para outra pessoa. E o que se vê hoje em dia é muita casa aberta à toa, por gente incapacitada, por gente que também não se enxerga. Existem cargos e cargos dentro do candomblé. Tem gente que quer ser o que não pode. Tem gente que, em vez de ter um cargo, vamos dizer, como pai ou mãe pequeno, querem ser pai de santo. E não é desse jeito, né? Então, o que me levou a fazer esse vídeo foi essa observação das casas que a gente vê, casa de santo que a gente vê até em Facebook, em YouTube, as casas se promovendo e tal, mas uma casa sem estrutura para deixar legado. E a maior riqueza de uma casa de santo é deixar legado, é deixar para o próximo aquele axé que você plantou, que ele prospere, que ele cresça e que a pessoa consiga ajudar mais algumas coisas, mais algumas pessoas, desculpa. Eu acho que a falta de responsabilidade em tantas coisas levam as pessoas a desacreditarem no que a gente é. Leva muita gente que é de fora não conseguir enxergar a grandiosidade que o candomblé é, a grande religião que o candomblé se tornou, uma descendência africana, né? Um legado africano que se fincou no Brasil e surgiu aqui uma religião única, onde fazemos aqui a nossa transformação, a nossa alquimia, a nossa louvação, as nossas invocações dos orixás, inquices, voduns, a que pertence ao que nós temos de ancestralidade. Então, passar fundamento, passar axé, passar conhecimento é o grande legado de um pai e de uma mãe de santo. Formar pessoas capazes para que elas deem continuidade ao axé que se plantou. Deve ser muito triste para um egum quando ele vai embora e vê que o seu axé não teve continuidade. Eu acho que aí é morrer duas vezes, né? Então acho que também está faltando responsabilidade daqueles que oferecem cargo, que oferecem legados a pessoas que não estão preparadas para isso. Vamos pensar nisso. Geralmente uma casa, o descendente de uma casa é sangue, mas existem pessoas que não são consanguíneos, mas são espiritualmente ligados pela sua ancestralidade, que tem direito e é merecedor daquilo. Então, é uma grande honra quando uma pessoa dá continuidade ao legado de outra. Isso é uma honraria que eu acho que é incomensurável para todo aquele que faz parte do candomblé. Então, gente, vamos pensar, vamos ter responsabilidade. O candomblé está para ser eternizado e esse legado não pode ser perdido, porque o que mais a política quer, a política neopentecostal quer, é acabar com a nossa cultura e nossa religiosidade. Então nós temos que agir com responsabilidade para que essa cultura não se acabe, né? Você que não é inscrito, eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse o vídeo, dê um like aí, positivo ou negativo, depende do que você acha do vídeo, se acha legal ou não, mas me ajude aí para o canal crescer e a gente perpetuar também no YouTube, ok? Era essa a conversa de hoje, a benção de todos, muito obrigado, obrigado a todos os inscritos e todas as pessoas que se interessam pelo meu canal. Zambia Quatessá, a benção e até o próximo vídeo.